Nós cantamos que Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Vamos ler um texto que fala do dia da ressurreição, exatamente no domingo que Jesus ressuscitou. O que importa para nós, irmão, é que Jesus venceu a morte por nós. Ele morreu na cruz e venceu a morte por nós, dizendo: eu sou capaz, eu tenho o poder de ressuscitar vocês também. Essa é a nossa esperança. Marcos capítulo 24, eu vou ler primeiro o versículo 13. E eis que no mesmo dia, que dia? O dia da ressurreição do Senhor Jesus. Eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, isso é, 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. Como era o nome da cidade, irmão? Emaús. E agora eu vou ler com vocês o versículo 29. E eles o constrangeram quem? Um visitante, um viajante que estava com ele. O constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, vocês perceberam como é importante a mesa, irmão? Dentro de uma casa, dentro de uma família, é importante a mesa, sentar-se à mesa com a família, viu? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o viajante, e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. Amém, povo de Deus? Até o 31, é isso, irmão? Glória a Deus. Olha só, abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Muito bem, se você quiser ficar com a Bíblia aberta, pode ficar. Se quiser fechar, pode também. Fique à vontade, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. O importante é prestar atenção naquilo que o Senhor está falando para nós. Então aqui nós vemos, na leitura desse texto, 2 cidades, ou 2 locais. O primeiro, Jerusalém, onde eles estavam. O segundo, Emaús, para onde eles foram. Então são 2 lugares que a Bíblia narra aqui. Jerusalém e Emaús. Distante um do outro, cerca de 11 quilômetros. Então veja bem, irmão, presta bem atenção. O que significa Jerusalém? Aonde eles estavam? O que a Bíblia toda, é claro que não dá para falar tudo, mas algumas coisas para nós termos noção, para nós ministrarmos e você entender. Jerusalém quer dizer cidade de paz. É a primeira palavra, cidade de paz. É por isso que o salmista, através das suas escritas, ele disse: orai para que haja paz em Jerusalém. É Deus falando: orai para que haja paz em Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém, o que significa é cidade de paz. Você vai decorrendo a Bíblia e você vai ver que Jerusalém teve troca de nomes, mas os nomes significavam a mesma coisa. Também significa lugar sagrado. Jerusalém é um lugar sagrado, onde Deus mandou construir o templo. Veja bem. Também é chamado de casa de Deus. Jerusalém também é chamado de casa de Deus. Olha quantas coisas. Também conhecido pelos homens como cidade de Davi. E o principal, cidade do grande rei. Jesus mesmo falou: quando vocês falarem uma palavra, que seja sim, sim. Quando falar não, é não. Não comecem a jurar pelo céu, nem por Deus, nem por Jerusalém, e assim vai. E ele falou: não, quando jurar, não jurem por Jerusalém. É um pecado tremendo você jurar. Eu juro por Jerusalém, eu juro por Deus, porque a cidade é de Deus. Então Jesus falou assim: não jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E o grande rei não tem nada a ver com a sua palavra, com as suas conversas.
Quando você fala juro por Deus, Deus não tem nada a ver com as suas palavras. É você que está pronunciando, não é Deus. Por isso que a Bíblia diz que para nós não jurarmos nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma, mas que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso, disse o Senhor Jesus, é de procedência maligna. É o diabo usando a boca da pessoa para falar. Se passar de sim, sim. Se você disse sim, não é sim até morrer. Se você falar não, é não até morrer. Então você tem que ter convicção do que você fala, do que você diz. Então, veja bem. Então, Jerusalém é uma cidade de paz. É a cidade do grande rei. É onde esses dois discípulos estavam no dia que Jesus ressuscitou. Eles empreenderam uma viagem a pé, apenas 11 quilômetros. Veja bem, um homem andando 11 quilômetros num passo normal, com 2 horas ele consegue fazer os 11 quilômetros. Mas o que significa Emaús? Emaús, primeiro, é o nome de uma aldeia, não é nome de cidade. Já começa por aí, já começa a diferença. Emaús não é cidade, é uma aldeia. Jerusalém é cidade. Emaús quer dizer lugar de poucas casas e poucas pessoas. É uma aldeia, lugar de pouca gente, poucos recursos. Mas, o que significa realmente Emaús? Quando você vai procurar o significado das palavras, Emaús quer dizer desânimo. É um lugar de pessoas desanimadas. Emaús é um lugar de pessoas frustradas. É um lugar de se perder a esperança. Olha só, Emaús está a 11 quilômetros de Jerusalém, bem perto, próximo, bem perto. Um lugar insignificante, um lugar que se tornou conhecido no mundo, vamos dizer assim, no mundo, porque 2 discípulos de Jesus esperaram as promessas de Jesus que ele ia ressuscitar ao 3º dia, esperaram até meio-dia, almoçaram, falou, quer saber de uma coisa? Está tudo acabado, vamos embora para casa. Vamos para a nossa cidadezinha lá, para o nosso lugarzinho, vamos ficar lá, vamos levar a nossa vida, porque... Olha, hoje é o 3º dia. Ele falou que o 3º dia ele ia ressuscitar. Cadê ele? As escrituras aqui nesse texto diz que são 2 discípulos. Eu estava pesquisando a respeito do assunto, como você deve fazer, porque a Bíblia diz assim, examinai as escrituras. Você tem que conhecer o que está acontecendo. Aqui, era um casal que estava indo. Esse casal eram discípulos de Jesus. Começamos então por um texto que Jesus estava em Cafarnaum. Vocês têm noção quantos quilômetros tem de Cafarnaum, onde Jesus morava, ali próximo a Galileia, até Jerusalém? Vocês têm noção? Jesus percorria tudo isso com os apóstolos a pé. Ele não pegava uma condução, ele não pegava um animal. O único animal que ele pegou foi quando ele entrou na cidade de Jerusalém, montado no jumentinho. Mas não foi nem porque ele queria andar naquele jumentinho, era para se cumprir as escrituras, que o grande rei ia entrar na cidade montado num jumentinho. Foi a única vez. Mas Jesus fazia os seus trabalhos, ou de barco, que era atravessar de um lado para o outro, ou nas estradas poeirentas de Israel, a pé. De Cafarnaum, hoje, normal, hoje, como era antes, Cafarnaum está no mesmo lugar, Jerusalém está no mesmo lugar, não mudaram de lugar. Então tem cerca de 187 quilômetros, quer dizer, quase 200 quilômetros da onde Jesus morava até Jerusalém. Eles estavam ali, Jesus completando agora 3 anos e meio de ministério, depois do seu batismo. Ele reúne os apóstolos
e alguns discípulos. Quando fala discípulos, irmão, tenha na sua mente uma coisa: homens e mulheres. Tá bom? Então veja bem, Jesus reuniu seus discípulos ali, Marcos capítulo 10 fala isso, lá em Cafarnaum. Ele reuniu todos e disse assim: vamos para Jerusalém. Presta atenção. Vamos para Jerusalém. Na outra tradução mais moderna diz: subamos para Jerusalém. Porque Jerusalém ficava no alto. Então, Jesus está falando: vamos para Jerusalém, subamos para Jerusalém. Porque lá vai acontecer algo poderoso, algo extraordinário. A glória de Deus vai ser revelada. Mas antes da glória de Deus, tem um sofrimento pelo caminho. Às vezes nós não queremos passar pelo sofrimento, só queremos a vitória, só queremos a glória, só queremos a graça. Meu irmão, mas para receber a graça, para receber o diploma, né, irmão Silva? Para ser mestre, qual o caminho que você trilhou? Quanta tristeza, quantos problemas, quantas decepções, quantas dificuldades, quantas lutas. E no fim chegou. Mas passou muita coisa para chegar lá. Depois, então, eles saíram, levaram quase um mês ou mais de um mês. De Cafarnaum até lá, porque Jesus ia a pé com os apóstolos, com os discípulos, dava as suas paradas, curava pessoas, pousava em algum lugar, como pousou em várias aldeias, estava ali para pregar a palavra, expulsava os demônios. Então ele ia nessa trajetória, fazendo a obra. Ele não só saiu de Cafarnaum e foi correndo para Jerusalém, não. Não é como hoje, eu quero ir para o centro de São Paulo. Você pega um trem, pega um táxi, pega um Uber, pega um carro e vai rapidinho. Não, era a pé, então tinha suas paradas. Não sabemos quanto tempo, porque a Bíblia não relata quanto tempo ele levou. Mas, deve ter levado aí cerca de 30, 40 dias para chegar lá em Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, presta atenção. Quando os apóstolos e a igreja, os discípulos chegaram em Jerusalém, Jesus disse o que para eles? Ficai em Jerusalém. Nós viemos para Jerusalém, ficai em Jerusalém. Essa foi a palavra. Ficai em Jerusalém. Agora, fazia 3 dias que Jesus tinha sido morto na cruz. Olha só. E 2 discípulos, aqui vou citar o nome de um, porque ali cita o nome de um, e provavelmente era a esposa mesmo, porque mulher não tinha voz. O que mulher falasse, não se escrevia. O que mulher falava, ninguém acreditava. Entendeu? É tanto que lá diz o texto que as mulheres foram no sepulcro de Jesus, os anjos apareceram para elas, falaram com elas, voltaram, falaram para os apóstolos, os apóstolos não deram nem confiança. Aí é mulher que está falando. Não acreditaram. Está lá o texto bem claro, Marcos. Não creram. É conversa de mulher. Olha só, as mulheres hoje no nosso século têm que dar muito graças a Deus que vocês estão numa outra posição. E vocês têm que agradecer a Deus, mas conservar a sua humildade no seu lugar de mulher. Porque a palavra de Deus diz isso. Se você quer entrar no céu, se conserve como uma mulher. É a Bíblia que diz isso. Mas agora é outro assunto aqui, vamos lá. Veja bem. Então, 2 discípulos esperaram. A Maria Madalena veio lá. Jesus não está lá. Olha, apareceu o anjo. As mulheres foram lá, de madrugada, no escuro ainda. Olha, o corpo de Jesus não está lá, mas apareceu um anjo lá. A outra diz, olha, a hora que nós estivemos lá, apareceu 2. Um ficou na cabeceira, outro no pé onde Jesus estava sepultado. E eles disseram que Jesus não está lá porque ele ressuscitou. Qual foi a conversa das pessoas? Isso é papo de mulher. É conversa mole. Não creram. Então esses 2 discípulos resolveram, após o almoço, esperaram, resolveram ir para Emaús. Vamos para Emaús. Vamos voltar para nossas atividades, nossos negócios, nossa casa. Vamos voltar para lá. Então eles começaram a empreender uma viagem a pé.
para Emaús. E eles começaram a caminhar. O que eles iam conversando no caminho? Eles iam falando de quem? De futebol? Eles iam falando de futebol? Eles iam falando de política? Ah, é Roma que comanda, Roma que matou. Não, eles iam falando de quem? De Jesus. Aqueles 2 discípulos caminhavam para Emaús falando de Jesus. Quando você fala de Jesus, quem é que se aproxima de você? Jesus. Quando você fala de futebol, quem é que aparece perto de você? Você veio aqui, irmão, porque é a última Santa Ceia e Deus não quer que você vá para o inferno. Deus quer que você vá para o céu. E se você ficar ligado nas coisas do mundo, você vai para o inferno. Ah, pastor do céu. Eu falo o que está na Bíblia. Então toma cuidado, viu? Toma muito cuidado. Ou seu coração é inteiramente de Deus, irmão, ou seu coração está dividido. Deus não vai aceitar seu coração dividido. Seja totalmente de Deus. Olha, veja bem. Irmão, glória agora é difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. Mas vai aprendendo com o Espírito Santo, tá bom? Então eles iam falando de Jesus. E quando falamos de Jesus, irmão, quem se aproxima de nós é o Senhor Jesus. E eles estavam indo e de repente, eles observam que tem uma pessoa os acompanhando. Os acompanhando, aquela pessoa estava acompanhando eles 2. E veio se aproximando, e a Bíblia diz que era o Senhor Jesus ressuscitado, e eles não reconheceram que era Jesus. Mas é uma coisa, eu vou falar um negócio aqui que vocês vão ficar abismados. Como que não reconheceram que era Jesus? E aquele viajante que era Jesus e eles não reconheceram, se aproxima e diz: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? O que vocês vêm conversando pelo caminho? O que é? Aí diz o nome de um. E um deles, chamado Cleopas. Mas não é só Cleopas. A pessoa lê a Bíblia, só lê o texto. Tem que ler outros textos. Porque esse Cleopas, ele era Cleopas Alfeu. O nome dele completo era Cleopas Alfeu. Não era só Cleopas. Cleopas Alfeu. Mas o que nós ficamos admirados, irmão, é que esse Cleopas era tio de Jesus. Ele era tio de Jesus. Olha só. Não conheceu Jesus? Mas como tio? Além de tudo isso, irmão, além dele ser tio de Jesus, humanamente falando, da parte humana, ele era pai de 2 apóstolos. Era pai de Tiago e pai de Judas Tadeu. Tinha o Judas Iscariotes, que foi o que o traiu, e tinha Judas Tadeu, que também era apóstolo. Quando Jesus escolheu os 12. Então esse Cleopas Alfeu, ele era pai de Tiago e pai de Judas Tadeu, 2 apóstolos de Jesus. Mas, veja bem, ele era o marido da outra Maria. Que Maria? A irmã de quem? Da Maria, mãe de Jesus. Naquele tempo, irmã, era Maria isso, Maria aquilo, Maria... Tá? Então, diferenciava pelo nome. Tinha, por exemplo, 10 Marias. Por exemplo, que seguia Jesus eram 6 Marias. Então, como que era diferenciado uma Maria da outra? Falando exatamente isso, que Maria, mulher de Cleopas. Quando eles estavam ao pé da cruz, Jesus pendurado na cruz, o texto diz assim: Maria, mãe de Jesus, e a irmã dela estava aos pés da cruz. A outra Maria, a Maria, mulher do Cleopas. A mãe do Tiago e do Judas Tadeu. Vocês estão entendendo? Diga amém. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. Então, essa Maria,
a mulher de Cleopas, que estava viajando com ele, e que palavra de mulher não valia nada, podia ser a maior verdade do mundo que aquela mulher estivesse falando, mas a palavra era mulher que falou, não dá para acreditar. É a mesma coisa hoje em dia quando você sabe que uma pessoa é mentirosa. Quando a pessoa mente para você, e você pega ele na mentira, nunca mais se acredita nele. Ele pode estar falando a maior verdade que for, mas você não acredita mais. Quando ele começa a contar uma história, você já sabe que é mentira. Você já sabe que aquela pessoa não é filho de Deus, porque Jesus disse assim que o mentiroso é filho do diabo e não de Deus. Olha, povo de Deus, então vamos lá. Essa Maria, que estava viajando com Cleopas, que estava indo para Emaús, que Jesus estava conversando com elas, ela tinha ido ao túmulo na madrugada, depois de Maria Madalena, junto com outras, Joana, Susana e outros nomes que são citados aqui. Ela tinha ido ao túmulo, e foi ela, essa Maria, que conversava com as outras mulheres que estavam indo na madrugada, bem escuro, e elas indo para o túmulo, porque uma delas tinha bastante posses, que ela era esposa do procurador de Herodes, então ela tinha muito dinheiro. Então eles compraram os aromas específicos para embalsamar o corpo de Jesus, e estavam indo bem na madrugada lá para fazer isso. Essa Maria pergunta: mas quem vai nos tirar a pedra do túmulo? E elas, com esse problema, e os soldados que estão lá cuidando? E o lacre que Roma colocou lá? Mas elas continuavam caminhando. Irmão, pode ser o maior problema, pastor Leandro, o maior problema que encaramos, maior dificuldade que encaramos. Vamos continuar na marcha. Vamos continuar marchando. Continua andando. Aquelas mulheres não sabiam de todos esses problemas. Elas poderiam ser presas e levadas para o cárcere. E lá sabe o que ia acontecer com elas lá dentro. Mas elas não se preocuparam com os problemas. Elas não se preocuparam com o que ia acontecer. Elas estavam indo com aquela pergunta: quem vai nos tirar a pedra? Uma pedra enorme, que precisava vários homens para rolar, para tirar da frente do túmulo. Além disso, tem os soldados romanos, armados até os dentes, cuidando. Tem o lacre de Roma, como que vão mexer nisso? Essa Maria, que estava indo para Emaús com seu esposo, ela esteve de manhã lá, e de repente, quando elas estavam indo e conversando, ela viu, e as outras que estavam com ela viram também, o anjo descer como um relâmpago do céu, vir sentar sobre a pedra. Empurrou a pedra e ficou sentado em cima da pedra. E elas foram se aproximando, assustadas, com medo. Os soldados que eram tão valentes estavam desmaiados. A hora que eles viram o ser angelical chegando, a Bíblia diz que eles caíram desmaiados como mortos. Mas as mulheres permaneceram em pé, com muito medo. Mas, irmão, eu fico pensando, o que o amor faz? O que o amor faz? Elas amavam Jesus de toda a alma, de todo o coração. Elas não estavam preocupadas com os perigos. O que o amor faz, irmão? Elas queriam lá para embalsamar o corpo de Jesus, o amado Jesus. Quando elas se aproximaram, o anjo falou para elas, para todas elas: quem vocês estão procurando? Ele não está aqui. Jesus ressuscitou. Vai correndo e avisa os seus discípulos que ele venceu a morte, que ele ressuscitou. Essa foi uma palavra. E essa Maria estava junto. A Maria falou para o Cleopas não deu nem confiança. E quando Jesus agora se aproxima, olha, só para chegar até aqui, quando Jesus se aproxima dos dois que estão indo para Emaús, Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? O que vocês estão conversando?
E Cleópas fala assim: você é o único que está em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus olha para eles e eles não reconhecem que é Jesus, nem a voz de Jesus, nem a aparência de Jesus. E Jesus pergunta assim: quais acontecimentos? Quais acontecimentos? Meu irmão, o coração fala, aliás, a boca fala do que o coração está cheio. O que você anda falando por aí? O que a sua boca fala? Coração está cheio disso, é por isso que você fala. O coração de Cleópas e da mulher dele estavam cheios do quê? Das coisas que aconteceram. E Jesus ainda cutuca o negócio e pergunta: quais coisas, quais acontecimentos? Aí o Cleópas começa a falar do Jesus de Nazaré, que operou tantos maravilhas, milagres, prodígios, que as nossas autoridades o entregaram à morte. Ele morreu crucificado. E nós esperávamos que era Ele que ia nos remir, que é Ele que ia nos livrar dos nossos inimigos. Mas hoje já é o terceiro dia que aconteceu isso. Cleópas falando para Jesus. Hoje é o terceiro dia. Ah, é verdade, viu? É verdade, porque a mulher dele deve ter cutucado ele, né? Deve ter cutucado o Cleópas. Fala para ele, porque se ela falasse, não ia acreditar. É verdade, é verdade. Umas mulheres foram lá de manhã, no túmulo de Jesus, e disseram que viram anjos, que tirou a pedra do túmulo, que ele chamou elas para dentro para mostrar onde estava o corpo de Jesus, e que Jesus não estava lá. Isso aí as mulheres vieram falando. Mas ele mesmo, ninguém viu. O Jesus ninguém viu. Jesus aproveitou essa deixa, irmão, e começou a lascar o chicote neles. Preste atenção. Quando o Senhor te bate, através da palavra, dê graças a Deus, porque Ele te ama. Ele não quer ver você ir para a perdição, Ele quer ver você ir para a glória. Isso eu tenho aprendido na minha vida. Olha, irmão. Então, eles continuavam caminhando e agora quem falava era só o viajante. Só Jesus falava. Cleópas não tinha mais uma palavra para falar. Maria não adiantava nada ela falar, que não ia ser escutada. Chegaram em Emaús. Que lugar que é ali? Um lugar de frustração, de desânimo, perca de esperança. Lugar pequeno, pouca gente, pouca casa. Nem chamado de cidade era chamado de aldeia, porque era tão pequeno. Não era nem considerado, ficou conhecido na história porque houve esse acontecimento, senão até hoje ninguém conhecia Emaús. Quando chegaram, eles falaram para Jesus: olha, está de noite já, está escurecendo. Vamos fazer o seguinte, entra em casa, pouse aqui, coma com a gente, e amanhã cedo você continua a sua viagem. E a Bíblia diz que constrangeram aquele viajante para entrar na casa dele. Quer dizer, insistiram muito. Então você está pensando que Jesus vai entrar na sua vida? Só falar assim: Jesus, entra no meu coração. Não. Ali constrangeram Jesus, irmão, de tanto insistirem. É como essa semana. Eu peguei um Uber e eu consultei quanto ia dar. Aí vi lá, consultei um outro, mais ou menos, quase R$50. Eu vou chamar. Chamei um Uber, me levou, eu e a irmã Alice, onde nós tínhamos que ir. Quando chegou lá, o motorista, para começar, era conhecido da gente. Olha que bênção, né? Homem de Deus. Aí, ele falou assim para mim: olha, deu tanto, mas eu vou cobrar só tanto. Eu vou só cobrar metade. Eu fiquei pensando, falei: cobrar metade? Não, vou cobrar só metade, porque quando a gente faz um benefício a um homem de Deus, ao ter um copo d'água, a gente recebe uma bênção de Deus. Aí eu quero receber minha bênção. Eu falei: então você vai receber duas, porque eu vou pagar o total, não vou pagar só metade não. E aí eu queria falar para vocês o seguinte, irmão, eu constrangi ele a pegar o dinheiro. Ele não queria. Eu falei: não, é o seu trabalho.
Você ganha disso, já ganha pouco, né? Porque o Uber ganha pouco, é ou não é, Bruno? Bruno, não é verdade, Bruno? O Uber já ganha pouco. Então eu peguei, dei o dinheiro para ele, falei, não, você merece uma caixinha, você é homem de Deus, você veio batendo um papo legal comigo, veio falando da obra de Deus, veio falando de Jesus, olha, nem percebi que já tinha chegado no lugar, né? Ele falou, deve ser aqui. Eu falei, será que é aqui, irmão? Ele disse, será que é aqui mesmo? Acho que é aqui mesmo. Aí perguntou, aqui é tal lugar? É aqui mesmo. Aí, dei até um cafezinho para ele tomar depois. Olha, mas foi duro ele pegar, ele não queria pegar. Mas eu o constrangi a pegar. A mesma coisa foi o que aconteceu aqui. Aqueles dois constrangeram Jesus para entrar na casa deles. E Jesus entrou. Assentou-se à mesa. Diz aqui o texto, onde nós lemos. E aí foi servido o quê? O pão. Foi servido o pão. Quanto tempo demorou? Não sei. O texto não diz. Foi fazer pão ainda? Não sei. Talvez tivesse pão na casa, não sei. Porque o lugar era tão humilde que falar que eles tinham servo não vai caber no contexto do texto aí. Então, serviu o pão. Sabemos que eles serviram o pão. E então, como é o visitante que vai orar. O visitante é que vai fazer a oração para abençoar a nossa humilde casa. Veio falando a palavra de Deus no caminho, nosso coração ardia. Quando você falava que nós paramos de falar e só escutamos você vir falar até aqui. Então, ora para nós. Ele pegou o pão, irmão. Foi o texto que nós lemos? Levantou, orou, partiu. Quando ele partiu, entregou o pão. Os olhos deles foram abertos e eles viram que aquele homem que estava ali era o Senhor Jesus, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Aí ele falou, Jesus! Jesus desapareceu. Jesus desapareceu. E aí um olha para o outro e fala, nós ardia o nosso coração, quando pelo caminho ele falava com a gente. Larga tudo isso aí. Vamos largar isso aqui, não vamos nem comer. Vamos voltar para Jerusalém, porque nós temos que falar essa notícia. Nós temos que levar. Nós temos que falar para Maria, mãe de Jesus. Nós temos que falar para os apóstolos. Nós temos que falar para o povo que Jesus ressuscitou. É com a gente, é para a gente que ele apareceu. Então vamos lá. Largaram tudo, fecharam a porta e voltando 11 quilômetros a pé. Quanto tempo levou? Umas 2 horas. Mais ou menos. Chegaram em Jerusalém, tinha um monte de gente reunido, aonde? No cenáculo, onde Jesus tinha ministrado a ceia. Mas estavam ali com as portas trancadas, janelas trancadas, todos com medo, porque as autoridades tinham falado, se alguém falar que é discípulo desse tal Jesus, morre que nem ele morreu. E o medo, né, irmão? O medo. Aí chegaram, você imagina o sacrifício para esses dois entrar à tarde da noite lá naquela reunião. Eu fico pensando, o texto não diz, mas você já pensou quando esses dois chegaram? Começaram a bater na porta. Que vai abrir porta nada. Como que nós vamos abrir porta essa hora aqui? Deve ser a polícia. Deve ser as autoridades procurando a gente por aí, não vão abrir não. Mas irmão, imagine o quanto que eles insistiram. Se apresentaram, falaram, não, eu sou Cleopas, eu sou o tio de Jesus, eu sou o marido de Maria, eu sou a mãe do Tiago. Tiago, você não está aí escondido aí com medo? Olha, vem aí, Tiago, sai aí para fora, sou eu que estou aqui. Imagina o transtorno que foi aquela hora da noite, escuro, não era que nem hoje, que hoje você acende uma luz, clareia tudo. Não, irmão, era lamparina, era uma dificuldade muito grande. Entraram, com muito sacrifício deve ter entrado, porque aqui diz que entraram. E ali estavam reunidos quem? Homens, mulheres, apóstolos, discípulos. Estavam todos reunidos e falando o quê? Verdadeiramente ele ressuscitou e apareceu para Pedro. Agora Pedro falou, agora todo mundo acreditou, né? É um homem que falou. Olha, verdadeiramente ele ressuscitou e apareceu para Pedro. Vocês não sabem de nada.
Você imagina aquele casal chegando, vocês não sabem de nada, nós viajamos 2 horas com ele, aleluia, nós caminhamos com ele 2 horas, ele entrou na nossa casa, nós fomos comer e ele partiu o pão. Você já imaginou a alegria, a euforia que foi, irmão? E eles contaram como foi que eles reconheceram Jesus, na hora de partir o pão. Quando eles olharam para Jesus, eles viram que era Jesus. E eles estavam nessa euforia, um contando o testemunho, outro falando, as mulheres falando, nós fomos no túmulo, eu falei, imagine Maria Madalena, já era bocuda, né? Você imagina, eu falei que eu fui lá de manhã e o anjo apareceu para mim, vocês não quiseram acreditar, tá vendo? Agora estão acreditando, ele ressuscitou, ele apareceu para nós lá, ele falou para nós, avisar vocês. E eles estavam lá, naquela euforia toda. Imagine, Jesus bem falou, vocês vão ficar tristes, porque eu vou morrer. Mas depois, vou colocar uma alegria tão grande dentro de vocês, que ninguém poderá tirar. Você está triste hoje, irmão? Peça essa alegria do Senhor para o seu coração. Problema todo mundo tem, luta todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem. Hoje nós vivemos com 85% de inadimplente no Brasil. Dívida todo mundo tem, conta para pagar todo mundo tem. Alegra teu coração, meu. Nosso reino não é aqui, o nosso reino é lá. E eles estavam naquela euforia tremenda. Tudo trancado. De repente o Senhor Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Paz seja convosco. Acabou o medo. Acabou o temor. Olha só. Jesus começou a falar. E principalmente por causa da dureza do coração. Porque eles não tinham acreditado nas mulheres. Por que vocês são tão duros de coração? Por que vocês são tão duros de coração? Vocês não sabiam? Eu não ensinei que as escrituras tinham que ser cumpridas. Que eu ia morrer, mas ressuscitar. Aí a palavra de Deus diz assim, e Jesus abriu-lhes o entendimento. E eles compreenderam a palavra de Deus. Olha, irmão, então veja bem, eu quero dizer uma coisa interessante. Tem pessoas que têm coração de pedra também, não tem? Paulo estava pregando lá em Filipos. E ali diz assim, que estava ali algumas mulheres ouvindo Paulo pregar. E a palavra de Deus diz assim, e o Senhor abriu-lhes o coração, para que entendessem o que Paulo falava. Então, irmão, é assim que funciona. Jesus abre a nossa mente para entendermos, Jesus abre os nossos olhos para vermos, e Jesus abre o nosso coração, quebrando todas as pedras, para nós podermos ter um coração onde tem a palavra dele. Eu gostaria que você curvasse um pouquinho a sua cabeça. E orasse comigo assim, ó, pode ser em voz alta, tá bom? Você vai fazer essa oração em voz alta.